A precognição. Toda investigação científica principia com base no raciocínio lógico, e o raciocínio lógico que tem fundamentado os mais recentes estudos sobre precognição, levantados a efeito pelo sistema GRISA, é o descrito a seguir. Todas as capacidades, habilidades ou funções naturais dos seres vivos existem com a finalidade de contribuir para a sobrevivência e para o desenvolvimento do indivíduo ou de sua espécie, sua proteção ou defesa, seu crescimento e aperfeiçoamento. O ser humano não poderá ser exceção como elemento integrado e integrante dessa natureza. Se o ser humano é capaz de desenvolver a capacidade de precognição também chamada de premonição, é porque essa capacidade deverá ser uma finalidade construtiva para o indivíduo e para a espécie, sociedade ou humanidade. Tomado como base o fato de ser Deus o Criador do universo, da natureza e do ser humano, assim pode-se raciocinar. Se o Criador tivesse dado a capacidade de precognição aos seres humanos, isto é, de pressentir, prever ou preconhecer um fato que está para ocorrer e que fosse, na maioria das vezes, um fato negativo, sem que as pessoas nada pudessem fazer, esse Deus seria sádico. Sim, prever um fato negativo, como um acidente no qual morre um ente querido, o que faria a pessoa sofrer muito antecipadamente, sem poder fazer coisa alguma. Seria uma maldade antinatural. Mais ainda, isso, feito por Deus, que tudo sabe e tudo pode, seria sem dúvida um ato sádico e cruel, pois permitiria que alguém conhecesse o fato antecipadamente só para fazê-lo sofrer mais ainda, como se não bastassem as dores na hora que o acidente ocorre. Como não se pode admitir que a natureza tenha cometido uma asneira exatamente com o mais desenvolvido dos seres vivos, o ser humano, e tampouco seria lógico admitir que Deus do amor perfeito, onisciente e onipotente seja sádico ou cruel. Só resta uma saída. Essa capacidade deve ter uma finalidade construtiva ou benéfica e não perturbadora e prejudicial. E surge a hipótese de que quem possui a capacidade de prever ou preconhecer um fato possui também a capacidade de modificá-lo. Você que já pressente ou prevê, de alguma forma, pré-sabe um fato que vai acontecer, você pode modificá-lo, retardá-lo ou antecipá-lo, para seu bem pessoal ou da família, da sociedade ou da humanidade. E todo ser humano pode desenvolver a capacidade de precognição. Isso, sim, corresponde à milenar convicção de que o ser humano é um ser livre. Seria uma grande ironia dizer que o ser humano é ser livre se fosse escravo de um destino pré-traçado. Sabe-se que o subconsciente move a realidade, ressaltando-se além disso que o subconsciente pode ser programado para que mova a realidade segundo o ser humano quer ser, ter e fazer. Portanto, transformar o subconsciente num autêntico servomecanismo, máquina, robô, a respeito do consciente, da função racional.
é tornar o ser humano livre e dono de seu destino. Ter o ser humano a capacidade de preconhecer o que estaria para acontecer, tendo a capacidade de alterar o previsto, é ampliar o seu domínio sobre seu destino. O ser humano pode ser mais livre do que se supunha. Saber o que é precognição, como funciona e como fazer uso construtivo, útil ou positivo dessa capacidade, eis o objetivo deste capítulo. Fenômenos de precognição. A precognição manifesta-se de diferentes formas quando o ser humano A. Pressente um fato e depois o mesmo acontece. B. Sonha com algo e posteriormente o sonho se realiza. C. Tem uma visão e mais tarde ela acontece. D. Ouve uma voz dizendo que algo vai ocorrer e isso acontece. A seguir é apresentado um exemplo para demonstrar como isso acontece. Sabina é moça dotada de grande capacidade precognitiva. Reside numa cidade do interior. Já desencadeou diferentes fenômenos paranormais que a deixaram perturbada. Tinha apenas 5 anos de idade, morava na roça, longe de qualquer hospital ou farmácia. Na época que agulhas de injeção descartáveis ainda não eram novidade. Ao ficar com raiva de um coleguinha, 5 agulhas descartáveis apareceram espetadas nas nádegas do menino. Aos 9 anos, diante de um amiguinho que sofre com um enorme furúnculo no joelho esquerdo, Sabina fica com muita pena e deseja profundamente sua cura. No dia seguinte, o menino aparece de joelho perfeito, como se o furúnculo tivesse sido um sonho e não dolorida realidade. Ninguém soube o que acontecera com a criança. Aos 18 anos, saindo de casa, nessa época já reside numa cidadezinha. Vê uma moto estacionada diante da porta do vizinho da frente. Súbito mergulha numa espécie de transe e uma visão a paralisa. Vê como se fosse um filme. A moto sendo dirigida pelo filho mais velho da casa em alta velocidade por uma rodovia. É horrível. Rapaz e moto estranho entrando embaixo do caminhão. Resultado: ferro velho e um cadáver. Passado o impacto da visão, sente recuperar o controle. Olha novamente para a moto diante da casa da vizinha. A certeza de que a previra é tamanha que os pés a conduzem à casa. Bate à porta, a proprietária atende. De quem é essa moto? Pergunta Sabina secamente. Do Walter, meu filho mais velho. Diga a ele para vender ou dar essa moto, que ele se livre dela o quanto antes. Por que, Sabina? Ele comprou ontem. Ela não vai aceitar uma ideia dessas. Ele não vai aceitar uma ideia dessa, ainda mais meu filho. A senhora, como mãe, vê se o convence a desfazer-se dessa moto. 30 dias são decorridos e um grito de dor fere o coração da pequena cidade e abre uma chaga no peito da mãe de Walter. O jovem morre, como Sabina previra. Passado o impacto da tragédia, os comentários, os boatos, as fofocas fazem o jornal falado da vila. Dizem que a moça Sabina, um mês antes do acidente do pobre Walter, esteve na casa deles dizendo que o rapaz devia vender, dar ou jogar fora a moto. Livrar-se da moto o quanto antes seria bem para o bem-estar dele. Também ouvi a mesma história. Dizem que a mãe do rapaz respondeu à moça que isso o filho não faria. Tinha recém comprado a moto. Diante disso, a Sabina insistiu, dizendo que se não se desfizesse da moto, iriam arrepender-se. Isso me cheira a inveja, pura inveja. Acho que a gente deveria procurar essa moça e dar-lhe uma boa surra. Para mim, ela não passa de uma bruxa. Ela
provocou o acidente. Vozes cada vez mais revoltadas e ameaçadoras. Lamentos e suspiros foram transformando-se em ferinas ironias, indignados protestos e surdas e declaradas ameaças. Temos uma bruxa na cidade. Sabina foi obrigada a transferir a residência para uma cidade maior em 1980, antes que a ira e a revolta da pequena cidade explodissem em nova e absurda tragédia. A caça às bruxas não é o panágio da Idade Média.